capítulo 2, versículo 42, texto bem conhecido. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias, no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Sentai-vos, meus amados irmãos. Quero ser rápido nesta introdução, visto que queremos ouvir o servo de Deus, pastor Adriano Sibem, mas deixar aqui esta palavra dizendo aos irmãos, para que nós possamos ver a igreja do Senhor crescer com qualidade, crescer com espiritualidade, um povo saudável, um povo decidido, um povo que realmente serve o Senhor. Nós precisamos de uma igreja que faça discipulado constantemente. Estamos atingindo todas as faixas etárias com o nosso discipulado, discipulando crianças, que hoje temos em torno de 3 mil e poucas crianças que estão fazendo discipulado, discipulando os adolescentes. E hoje eu fui perguntado por um dos adolescentes que apresenta o programa radiofônico, qual era a importância de discipular o adolescente. Eu disse para ele, é importante você se tornar um discípulo que aprende a servir a Jesus em casa e aprende na igreja do Senhor, para se tornar um servo de Deus maduro e preparado para enfrentar a sociedade. Nós temos discipulado também para os jovens. Temos um número grande de jovens que estão sendo discipulados, mas estamos fazendo também discipulado com os novos convertidos, e agora, hoje à noite, será feito o lançamento oficial da nossa revista, que é o discipulado para toda a família. Nós sabemos que precisamos, nesses últimos dias, trabalhar em favor da família. Terá um fórum essa semana, em Florianópolis, na segunda-feira, onde houve um despertar no coração de algumas autoridades para falar sobre família, sobre os ataques satânicos e também humanos contra a família. E nós queremos ver se participaremos lá com mais alguns irmãos, para vermos os temas que estarão sendo abordados ali em benefício da família. Mas a igreja do Senhor em Joinville já está acordada há muito tempo. Estamos já trabalhando com as famílias, e há alguns anos já, a nossa agenda traz o tema defendendo a família, cuidando da família, protegendo a família, trabalhando em favor da família, porque nós entendemos que esse era o segredo para nós manter uma família unida, uma igreja unida, uma igreja avivada, uma igreja que faz missões e uma igreja relevante. É um tema que também foi abordado pela nossa diretoria e colocado a nível de convenção. Nosso projeto Rumo ao Centenário estará trabalhando esses últimos anos, até chegar aos 100 anos da Assembleia de Deus em Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, e um dos temas fortes que estará sendo trabalhado é a família. E a nossa igreja também, com esse projeto Rumo ao Centenário, está trabalhando também em benefício da família. Nesta minha palavra introdutória aqui, eu quero dizer a você que veio aqui participar dessa 8ª oficina, que hoje nós podemos pensar em pelo menos 2 modelos de família. A família que serve a Deus, que está dentro da igreja, e o que essa família tem a oferecer. E a outra família, o outro modelo de família, uma família que não serve a Deus, e o que está acontecendo e o que tem para oferecer.
Poderíamos pensar aqui, em primeiro lugar, na minha família e na sua família. Pensar na família cristã e pensar na igreja como toda a família de Deus. Esta família é uma família cristã, uma família que ora, uma família que jejua, uma família que tem compromisso com Deus, uma família que cria os seus filhos pautado nos ensinamentos da palavra, nos ensinamentos cristãos, cria a família ensinando o que é servir a Deus, o que é respeitar o próximo. De dentro de uma família cristã, nós temos que esperar bons homens e boas mulheres, bom pai de família e uma boa dona de casa, porque dentro desta casa, onde o cristianismo reina, onde Jesus é Senhor, onde Cristo é o Rei, ali é ensinado os passos da fé cristã, que é adorar a Deus na beleza da sua santidade. Você é um pai adorador, você é uma mãe adoradora, e os seus filhos, os nossos filhos, são ensinados a serem adoradores. Dentro desta casa, da família cristã, se ensina as doutrinas fundamentais para servir a Deus da igreja. Nesta casa se ensina a temer a Deus e se ensina a trabalhar contra aquilo que não presta, contra a corrupção, contra o pecado da imoralidade, contra o homicídio, contra os crimes, contra o roubo. Se ensina o bem. E eu tenho dito, o cristão mais fraco que você conhecer ainda é um homem que não tem coragem de assaltar uma pessoa, de dar um tiro em alguém, de matar alguém, porque ele tem uma estrutura, ele tem uma base, ele foi fundamentado a sua vida, a sua fé na palavra de Deus, porque o cristianismo não conforma e não reforma, mas transforma. Cristo entra na casa e transforma, arruma as famílias, arruma os casamentos, arruma os jovens e arruma toda a casa. Esta família que serve a Deus, ela não pode falhar em ser o exemplo como educadora, o exemplo como Cristo na terra, como representante de Cristo na terra. O que essa família tem para oferecer? Essa família tem a palavra de Deus na mão. Essa família tem que levar essa palavra, tem que pregar essa palavra, tem que disseminar essa palavra e tem que conquistar outras famílias para Jesus e trazê-los para a igreja para servirem a Jesus e serem felizes também. Mas por um outro lado, nós temos uma família que não conhece a Jesus e no meio dessa família acontecem coisas tremendas. Olhe agora para o seu livro, para o seu livreto aqui, para a apostila, para a nossa introdução. Nós vivemos em uma época de grandes desafios para a vida em família. Nosso adversário tem lutado de todas as formas para destruir as famílias, principalmente as famílias cristãs. A falta do discipulado familiar é um grande problema. A falta de oração, a falta de ensino da palavra, a falta de respeito à Bíblia, a falta de amor a Deus é um grande problema. E nós não podemos cair nesta situação. A Bíblia Sagrada tem que ser lembrada na nossa casa. Jesus tem que ser lembrado, Jesus tem que ser temido, Jesus tem que ser servido, Jesus tem que ser reverenciado e adorado na nossa casa. Glória seja dado o nome do Senhor. Veja só, principalmente as famílias cristãs, porque a falta de discipulado familiar é um problema, pois a ausência dos valores bíblicos gera deficiências espirituais nas famílias. Por que temos famílias cristãs com grandes deficiências? Porque os valores espirituais foram abandonados. Os valores da palavra de Deus estão sendo abandonados. Existem casas que a Bíblia Sagrada foi esquecida. Existem casas que alguém vai para o culto e nem leva a sua Bíblia Sagrada. Isso traz deficiências espirituais para a nossa família, pois a ausência desses valores bíblicos gera essa deficiência.
A estratégia de Satanás é enfraquecer a fé e, consequentemente, destruir os lares cristãos através de ideologias mundanas e diabólicas. E nós temos muitas ideologias, inclusive a ideologia de gênero, que está sendo trabalhado não só pela igreja, como também pelas autoridades municipais, estaduais e nacionais. Veja só, ainda no seu livro, No Mundo, João 5,19, o mundo jaz no maligno, a situação é ainda mais catastrófica. Quantas famílias que não servem a Deus e têm histórias tristes para nos contar. E nós podemos pensar aqui, muitas pessoas já vivenciaram nas suas próprias casas suicídios. Quantos irmãos que estão aqui que tiveram essa experiência de alguém que se suicidou na sua própria casa, porque não tem paz na sua casa, não tem alegria, não tem felicidade, não tem prazer na vida, e pensa que a morte é a solução, e se suicidou porque não conhecia Jesus. São tragédias, assassinatos entre parentes e brigas intermináveis. Se falássemos aqui dos assassinatos entre família que aconteceu nos últimos 12 meses, nós teríamos muitos para falar. De um moço, ele se suicidou, mas antes disso, matou seu filhinho, matou sua esposa e matou seu pai e a sua mãe. Assassinou a família inteira e, por final, a si mesmo. Uma outra senhora assassina o seu filho e se suicida também. Todos no mesmo mês, dentro da nossa cidade. O que é isso, meus irmãos? Assassinato entre parentes. É porque não tem paz e não tem Deus na sua casa. Esta família cristã que faz a diferença tem autoridade de Deus e tem compromisso com Deus para entrar dentro dessas casas com a palavra de Deus e arrancá-los de lá e levar uma palavra de esperança, uma palavra de vida para essa gente que está acontecendo essas loucuras da sua casa. Brigas intermináveis por causa de ciúmes, falta de confiança de um para com o outro, e outros por causa da traição. O adultério não é mais notícia, a traição, o sem-vergonhismo dentro das casas é um caos da sociedade. Onde está a esperança da sociedade? Onde está a saída para essa sociedade? Onde está a resposta para o grito desesperador da sociedade e da família? Está em mim e em você. A resposta para a sociedade está nas mãos da igreja, está na boca do cristão que serve a Deus e teme a Deus. Você é responsável, como família cristã, de levar uma palavra aos perdidos da cidade, aos perdidos da terra. Glória a Deus. Veja só, meus amados irmãos, muitas famílias estão sendo destruídas por divórcios irresponsáveis. Por que eu coloquei esta palavra, divórcios irresponsáveis? Sabe por quê? Porque existem homens e mulheres que quebram a aliança. Por que quebram a aliança? Porque perderam o amor pela pessoa que se casou, quebrou a aliança que foi feita no altar, quebrou a comunhão, teve ódio do seu marido ou da sua mulher, e irresponsavelmente se separou, sem nem um tipo de responsabilidade. Sabe por quê? Porque deixou seus filhos indefesos. Quantas crianças estão em lares esperando para serem doados, cujos pais, da ignorância, na dureza, na irresponsabilidade, se separaram e deixaram seus filhos soltos sem ter para onde ir? O que é isso? Irresponsabilidades, filhos indefesos. Se um menino pequeno, uma menina pequena, pudesse impedir a separação do pai e da mãe, eles fariam. Quantas lágrimas, quanto choro nas casas dos casais que não se entendem, e quem sofre são os inocentes, quem sofre são os indefesos. Nós podemos imaginar a tristeza do coração de um filho abandonado, a tristeza do coração de uma criança abandonada, de uma mulher abandonada, de um marido abandonado.
Você poderia imaginar a tristeza do coração desta vida, porque foi abandonado? O que é isso? Famílias que não têm Deus. E o resultado vem depois: miséria, quanta gente passando fome, pobreza, desemprego, gente na rua, multiplicando os assaltos, roubos, suicídio, homicídio e tanta loucura, que se mata sem remorso algum, se troca de família, de mulher ou de marido, como trocar de camisa ou trocar de sapato. Essa é a situação da sociedade, mas a resposta desta sociedade que chora, que geme, que derrama sangue, está nas mãos de quem? Está nas mãos da igreja. Se a igreja se levantar, Deus tem uma palavra, Deus tem autoridade para quebrar as algemas, para cortar as correntes, para queimar as cordas e libertar uma sociedade que está no caos e precisa de socorro. Levante a mão para o céu para adorar a Jesus. Aleluia. Aleluia. O retrato do mundo em que vivemos é um retrato de tristeza. O olhar do mundo que vivemos é um olhar de desdém. A fotografia dessa sociedade, se torcer sai sangue. A fotografia dessa sociedade traz apavoramento. Você recebe por WhatsApp, você lê no jornal, você vê nas revistas, estampados, moços de 15, 20 anos, 18 anos, mulheres, moças jovens, mortos, assassinados pelos próprios colegas por causa da droga. Isso não comove o amor do coração da igreja, isso não mexe com a nossa estrutura. Esta é a situação da nossa sociedade de hoje. O que você vai fazer ao sair desta oficina? Vamos se aprofundar na espiritualidade, na oração, no jejum, na consagração da vida, para pregar e ministrar essa palavra. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade, tem que lutar incansavelmente para levar o evangelho pleno às famílias que vivem nas trevas espirituais, para que possam se converter a Cristo e receber a vida em abundância. Quanta família cristã se une para fazer a obra de Deus. Quando ela faz, as coisas mudam, as outras famílias são alcançadas, mas é através da nossa vida, do nosso discipulado. Eu quero passar para o primeiro ponto agora: família unida, fazendo discipulado. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É necessário que a família esteja unida para fazer discípulos. Como podemos compartilhar algo que nós não vivemos? Se nós não vivemos um cristianismo verdadeiro, se na nossa casa Jesus não tem direito de operar, se na nossa casa Jesus está triste com alguma coisa, pelo nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso testemunho como pai e mãe cristã, como família cristã. Se nós estamos bem, se nós estamos fazendo bem, Deus vai nos usar para fazer milagre na sociedade. Como edificar a igreja se o alicerce está danificado? Eu creio que essa palavra não é só para provocar o nosso sentimento da evangelização e do discipulado, mas é também para provocar dentro de nós um sentimento de colocar a nossa cara no pó, os nossos joelhos no chão e clamar ao Senhor que nos segure nas suas mãos cheias da sua graça. Glória a Deus. O futuro de qualquer sociedade depende de apenas uma coisa: a família. A família é o alicerce da igreja. Ela precisa estar firme diante de Deus, unida para cumprir a sua missão. Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observamos nesse texto bíblico que a bênção de Deus não está vinculada a indivíduos, mas está vinculada às famílias. A família deve viver em unidade, pois ela tem um papel importante no plano de Deus. Quando a família se fragmenta, ela perde o equilíbrio espiritual, se desfuncionaliza, e muitas vezes a iniquidade assume o controle. E quando a iniquidade assume o controle, entra a desunião, e muitas famílias têm naufragado na imoralidade sexual, na miséria, na violência, na insegurança. É impossível algum indivíduo ir bem na fé se ele não vive bem na sua casa, com a sua própria família. Não tem como adorar a Deus na igreja e negá-lo em sua casa com o seu comportamento. Deus tem falado comigo, Deus tem despertado o meu coração. Eu preciso, como pastor, não como pastor, como servo de Deus, colocar mais os meus joelhos no chão, esfregar mais a minha cara no pó, reconhecer mais a fragilidade como homem, a fraqueza como homem, para interceder por essa igreja e convidar a igreja, se unam comigo e vamos para a oração, porque uma igreja que tem força e autoridade, não tem demônio que possa com essa igreja. Glória seja dado o nome do Senhor. Não posso pregar na igreja e negar Jesus em casa com a minha vida. A palavra de Deus nos mostra que orações são impedidas pela conduta errada no relacionamento familiar, quando se fala de marido e mulher. Quanta gente pregando a palavra, mas a sua vida conjugal está quebrada, está arrebentada. Assim, a autoridade ministerial de um homem de Deus é vinculada à sua vida familiar, à sua vida com Deus. E o mover de Deus e o avivamento estão ligados à restauração da família. Daí vem Malaquias 4:6, onde diz que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. É um conserto dentro de casa. Eu tenho acertado casais, eu tenho acertado ou ajudado a consertar crianças, adolescentes revoltados contra o pai, contra a mãe, que não se dão mais. Mas Deus está interessado em converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e unir a família, e fazer uma família forte, cheia do Espírito Santo, glória a Deus. E Joel capítulo 2, verso 28 e 29, a Bíblia diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Os filhos iriam profetizar, os velhos teriam sonhos e teriam visões, porque do seu Espírito seria derramado. O que pode gerar a presença de Deus, pode gerar avivamento, pode gerar fogo. E entra o profeta dizendo que ele encheu as mãos de brasas e foi espalhar na cidade. Vai como brasas acesas, vai como lâmpadas acesas, incandescentes, para levar a palavra de Deus com autoridade para essa sociedade que precisa da palavra. O dever de toda a família salvas é compartilhar o Evangelho com outras famílias que ainda não conhecem a Cristo, fazer delas as suas discípulas. O discipulado familiar não é algo novo. Vemos no Antigo Testamento e no Novo Testamento Deus chamando famílias para ensinar outras famílias sobre o grande plano de Deus. E eu citei aqui a família de Abraão. Deus chamou Abraão e abençoou sua família para, através dela, abençoar todas as famílias da terra. O segredo não é individual nesse contexto, o segredo da bênção é para toda a família. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na tua pessoa, todos serão abençoados. A tua família será abençoada e a tua família abençoará outras famílias também. A família de Noé foi salva do dilúvio. Através dela, por consequência, toda a humanidade. Deus ordenou claramente que todos entrassem na arca, ele, sua mulher, seus filhos e as suas noras. Veja o que Deus fez, é toda a família. Depois vem Noé com seus 3 filhos.
Um deles recebe a bênção de dividir as terras, outro de dividir as nações, e outro para implantar os governos, a autoridade que Deus deu através da família de Noé. Deus quer dar autoridade através da sua família. Deus vai abrir as portas para os seus filhos através da tua oração. Deus vai abençoar o seu vizinho, a sua rua e o seu bairro através de mim e através de você também. Veja a família de Obed-Edom. Lá na casa dele, só uma pinceladinha para os irmãos aqui. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Entrou na casa de Obed-Edom. E durante o tempo que ficou lá, toda a sua casa foi abençoada e serviu de testemunho aos judeus e aos gentios da bondade de Deus. Toda a sua casa, não só Obed-Edom. A família de Cornélio, quando o anjo apareceu para ele, ele chamou os seus vizinhos, em Atos 10 e 24, reuniu todos e mandou chamar Pedro. Foi ele, a sua casa e os seus vizinhos abençoados. Deus tem segredo com a família inteira. Deus tem mistério com a família inteira. E nós poderíamos citar Ló. E você dizer, mas a mulher de Ló teve problema, as filhas de Ló tiveram problemas também. Mas daí eu digo para você, enquanto estavam debaixo das mãos do homem de Deus, todos foram abençoados. Porque estavam dentro do propósito, saíram do propósito, e então tiveram problemas, mas enquanto estiveram debaixo do propósito, eram alvo da bênção. Enquanto você estiver com as mãos estendidas para a sua família, para a sua casa inteira é abençoada por causa de você. Enquanto você estender as mãos, os seus filhos podem morar em outro país, mas a bênção de Deus os alcançará para a glória e louvor do seu nome e para a sua alegria. Enquanto você estender as mãos para aquela rua, para aquele bairro e dizer, Deus abençoe esta casa, eu te peço em nome de Jesus, aquela família será abençoada. Glória a Deus, glória a Deus. Meu horário se foi. Eu quero convidar você para estar em pé, parece que foi pouquinhos minutos, mas é a hora de eu parar, e eu quero fazer uma oração para encerrar. Toda a matéria está aí na apostila, depois os irmãos poderão ler o resto com mais clareza e com mais paciência. Quantos querem oração pela sua família? Ninguém precisa vir aqui, só levante a mão. Olha só, olha só. Você vai segurar na mão da pessoa que está do seu lado e nós vamos orar a Deus agora. Vamos pedir a bênção do Senhor. Comece a orar pela sua casa, orar pelos seus filhos, orar pela sua esposa, orar pelo seu marido, orar pelo genro, pela nora, pelo neto, pelo bisneto, se você tem, por toda a sua casa. Amado Deus e Pai Celestial, nós oramos nesta hora, Senhor, pelos nossos amados irmãos que estão no templo nesta noite, ouvindo a Tua palavra e compartilhando com nós o seu sentimento de amor, compartilhando com nós a comunhão do Teu Espírito, sentindo a necessidade de se levantar como família cristã, como família que teme o Teu nome, para levar a Tua mensagem poderosa de edificação espiritual, a Tua mensagem de salvação, a Tua mensagem de poder e de autoridade, para a transformação das vidas, para a mudança de comportamento, para quebrantamento de coração. Visita nesta noite, Senhor, o Teu povo que está nesse lugar, e através daqueles que estão aqui no templo, vem abençoar as suas casas, as suas famílias, as suas congregações, a rua onde mora, a casa, o bairro, a nossa cidade e todas as cidades onde mora alguém dessa família. Mas também oramos pelas famílias que não Te conhecem, que precisam da intervenção do Senhor nas suas vidas, para que o Senhor visite e faça milagre na autoridade do nome precioso de Jesus. Sim, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos agora a Ti, ó Deus,
crendo no teu milagre, na tua bênção e na tua vitória, crendo que cada uma destas vidas que estão diante da tua casa, Senhor, estão alcançando a bênção para o seu lar, a bênção para a sua casa, a bênção para a sua família, e na autoridade do nome de Jesus nós repreendemos todas as obras do mal, todas as hostes espirituais da maldade contra este lar, contra esta casa, contra esta família. Nós abençoamos agora aquele filho que estava distanciado da tua casa, ele volta agora na autoridade do nome de Jesus. Aquela família que estava longe da tua presença, ela volta agora diante da tua presença, na autoridade do nome de Jesus. Aquele pai de família, aquela mãe que estava longe da casa do Senhor, ela se volta agora ao Senhor, ao teu nome, à tua palavra, e faz um concerto contigo. Deus, nós cremos no mover do Senhor, na glória do Senhor, e esta oficina do discipulado trará milhares e milhares de vidas aos teus pés. A tua graça, a tua presença, o teu Espírito Santo nesta noite, ele é derramado sobre a nossa vida, ele nos capacita, ele nos enche, ele transborda sobre nós.